Glória a Deus, aleluia. Estamos novamente fechando o nosso livro no penúltimo capítulo, capítulo 32, do batismo no Espírito e como recebê-lo. E no capítulo de hoje o título é Já sou batizado no Espírito. Eu já sou batizado, não tem nem sinais, mas eu já sou batizado. Para que continuar procurando, né? Algumas pessoas dizem, oh sim, já sou batizado há 20 anos. Nem se percebe, mas 20 anos. Mas, de qualquer maneira, perderam o poder. Isso ocorre porque alguns ministros de Deus lhes disseram que poderiam receber o batismo sem falar em línguas estranhas, o que é impossível conforme Atos 10, 46, 47. Ou porque ficaram receosos devido a certas restrições que os pregadores impõem ao povo. Talvez também tenha cedido à tentação e ficado oprimidos pelo inimigo. Lembre-se de que Jesus foi tentado logo após receber o batismo no Espírito. Você precisa ser preenchido novamente. Amém? Não creio que, na eterna segurança, ou na afirmação, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu também não creio, tá? Estou concordando aqui com o autor. No primeiro trecho, estou mais ou menos aí na luta ainda, mas mesmo assim, vamos ler. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não creio na frase uma vez curado, curado para sempre. Ou uma vez batizado no Espírito Santo, cheio para sempre do Espírito Santo. Você precisa ser preenchido por ele novamente, cada vez que for cheio. E aí é onde entra o meu comentário. Talvez você for batizado há 20 anos, mas você não está vivendo no Espírito, você ficou um crente carnal, você ficou um crente morno, e nem voltou para o mundo, mas está ali, sabe, naquele lenga-lenga do dia a dia. Você já nem, né? Na verdade, você pode até ser batizado, mas e aí? Como é que você está vivendo? Está no fogo do Espírito? Né? Está fazendo a obra assim, né? Ou como é que tá? Vamos continuar lendo melhor, deixar os comentários para depois, né? Cada vez que for cheio, falará em línguas estranhas. Paulo disse, eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. 1 de Coríntios 4, 14, versículo 15. O fato de o crente não falar frequentemente em línguas não quer dizer que jamais foi batizado no Espírito. Jesus disse que todos aqueles que não tivessem suas vasilhas cheias, quando ele voltar, ou todos os que tiveram suas vasilhas cheias e precisam ser cheios de novo, serão deixados na sua vinda, certo? Vamos parar a leitura um instante. Pronto. Jesus disse que todos aqueles que não tivessem suas vasilhas cheias quando ele voltar, ou todos os que tiveram suas vasilhas cheias e precisam ser cheias de novo, serão deixados na sua vinda. Nesse caso, para ficar com ele, talvez você terá de ser decapitado. Ai, meu Deus do céu! Apocalipse 6. Em algumas igrejas onde os cristãos não recebem renovação durante 10 ou 20 anos, tenho ensinado que devem ser renovados. É a necessidade ali do renovo no espírito, tá? Tenho observado que quando tais crentes são renovados, Deus envia grandes avivamentos. Tal fato cria uma atmosfera na qual centenas vêm de diferentes estados e cidades e são cheios do Espírito, sem demora. Se você está desanimado devido a algumas razões expostas anteriormente, alguns desistem e não afirmam que estão vivendo para Deus. Estão desanimados. A estes quero dizer que o Espírito Santo ainda opera neles. Sinto muita satisfação porque o Espírito não deixa logo a pessoa depois que ele erra. No entanto, isso não quer dizer que ela será salva se vier a morrer nessa situação. O Espírito Santo insiste durante anos com o desviado, reprovando-o
e convencendo-o, pois este não tem outro modo de retornar a Deus, se o Espírito não o reprovar. João 16, 8 a 11. Se o Espírito Santo o abandonar inteiramente, ele ficará nesse estado para sempre, sem algo que lhe despertar o desejo de orar. Uma pessoa assim, normalmente, aceita uma falsa doutrina, torna-se corrupta de entendimento, recebe espíritos enganadores e doutrinas de demônios, fica insensível com a consciência cauterizada e é semelhante ao animal irracional. As pessoas não morrem logo que pecam contra o Espírito Santo, nem depois que ele as deixa, mas milhares morrem. Se você sente desejo de ter novamente a presença de Deus em sua vida, então anime-se, porque você pertence ao Espírito Santo. Tenho visto centenas de pessoas nessa situação, as quais foram cheias novamente em 1 minuto ou em menos tempo. Em muitos casos, apenas tocamos as pessoas e elas são cheias imediatamente, falando lindas línguas e desembaraçando-se. Quando ordenamos que recebam o Espírito Santo, algumas se mostram receosas de submeter-se a Deus e de receber o batismo, porque o diabo as ensina erradamente e as leva a pensar que serão castigadas por muito tempo antes de o receber. Isso é mentira do inferno, tá? Parece que se esqueceram do amor e da graça de Deus. Em um recente avivamento, falei com uma senhora que mergulhara no pecado depois de ter recebido o batismo no Espírito Santo. Enquanto eu falava, vi o Espírito Santo sobre ela. A senhora ama o Senhor? Perguntei. Ela disse sim, mas ele não me ama. Esta é a situação de muitos desviados. Parecem crer que Deus, a igreja e o mundo estão contra eles. Depois que lhe expliquei tudo isso, ela foi cheia do Espírito Santo em 2 minutos. Em outra campanha, notei o poder do Espírito Santo em uma senhora, e essa é a razão pela qual muitos desviados do Espírito Santo não vão aos cultos. Deus trata com eles. Eu sabia que ela não era salva. Eu disse então, por meio do Espírito, a senhora era cheia do Espírito Santo. Venha agora e ficará cheia novamente em poucos minutos. A senhora, perdão. Crendo, ela foi cheia e deu muito fruto na obra do Senhor. Eu soube depois que ela era cantora em uma boate, na ocasião em que se voltou para Deus e aceitou o Senhor. Tal é a graça de Deus. Muitos precisam ser libertados. Amigo, tenha ânimo, renda-se a Deus, seja preenchido de novo pelo Espírito Santo de Deus. A verdade é que nós estamos sujeitos a erros. E é claro que o ideal seria que a gente tivesse uma vida reita, perfeita, mas não dá. Nós não somos perfeitos. Nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo, nos deixar corromper. Mas quando a gente começa a vacilar, volte para Deus com todas as suas forças, com todo o seu coração. Se esforça para você lutar pela sua salvação, porque, de fato, não é verdade essa frase que declara muitos para cauterizar a consciência de muitos cristãos, uma vez salvos, não somos salvos para sempre. Senão, não teria tantas advertências na palavra de Deus, tantas exortações, tantas instruções para a gente buscar a presença de Deus e se render à presença de Deus todos os dias. Não estaria, se fosse também, uma vez condenados para sempre, não houvesse chance de salvação, não teria a palavra que nos anima a voltar para a presença de Deus, para não deixar de congregar, para a gente esmagar o nosso orgulho, para a gente se quebrantar, se humilhar na presença de Deus, se arrepender. Também não teria a palavra que nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam em cada manhã, e nós precisamos mergulhar na palavra de Deus para que a própria palavra nos desperte, nos encoraje, nos fortaleça, nos alimente e que nós possamos tomar o leme
do nosso próprio barco, da nossa própria vida e fazer a volta e andar de novo na direção do Senhor. Não permita que o inimigo te roube a salvação. Não permita que o inimigo te convença de que você já foi condenado. Nós temos tempo. Enquanto Jesus não voltar, nós temos tempo. E ainda depois do arrebatamento, haverá tempo e chance também. Nós pagaremos. Quem ficar, eu não, em nome de Jesus, eu estou declarando já que eu não vou ficar. Eu estou crendo, tá? Estou trabalhando, me esforçando para isso. Mas eu estou focada no arrebatamento. Se Jesus voltar e ficar, nós vamos ter essa chance durante a tribulação para a gente voltar para Cristo. Só que agora vai doer, né? Vai ser na dor. Vai ser sem o auxílio do Espírito Santo. Então, corra enquanto há tempo. Ainda no milênio, quando Jesus voltar, ele vai ficar pregando. Gente, o juízo final é depois do milênio. Então, nós temos chance, sim. Mas eu vou te contar. Quanto antes você poder voltar para Jesus, quanto antes você poder aproveitar essa chance que você tem agora de subir com ele, melhor vai ficar para todos nós. Porque na tribulação a sofrência vai ser grande, viu? Veja o que está acontecendo em Israel com os terroristas. É esse nível de crueldade que tem os filhos de Satanás, os servos do inimigo. É esse nível de crueldade, esse é o tratamento que o diabo está preparando para toda a humanidade que ficar na terra. E quem não negar a Jesus, simplesmente vai ter essa sofrência no inferno. Então, acorda enquanto há tempo, se encha, se empodera, se encha do Espírito Santo de Deus e seja um grande instrumento. Viva a glória de Deus, viva as promessas que Deus deixou para você e para mim. Viva de glória em glória, de vitória em vitória. Você não tem por que se rastejar. Você não tem por que ter uma vida de dor e sofrimento. Porque nós passaríamos, mas não ficaríamos na dor. A vida que Deus nos prometeu é boa e abundante. Então, não se conforme com menos do que isso e mergulhe de cabeça na presença de Deus até você ser cheio. Foi batizado, não foi batizado, procure ser cheio e deixa Deus fazer o que Ele quiser com a tua vida, que vai ser o melhor que possa acontecer para você. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida o despertar, o avivamento, o ser cheio do Espírito Santo de Deus, a vitória completa sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e a gente vai já no último capítulo para fechar essa leitura do batismo no Espírito Santo e como recebê-lo. Amém?